Eu falei, Henrique, a gente tava conversando aqui antes de você chegar, te envolver nessa questão aqui, que eu quero saber a sua opinião. Ai. Matar é pecado? Caraca. Matar é pecado? É um dos mandamentos da lei de Deus, não matar. Não matar. Em legítima defesa é pecado? Não. Por quê? Isso é fácil. Eu tava com medo, cara. Não, mas depois eu vou continuar aqui. Ó. Vou te envolver numa questão aí. Eu falei, misericórdia, Espírito Santo, vem de meu auxílio. Já minha Legítima defesa não é me pecado, ilumina né? aqui, né? Cola aqui que vai dar ruim. E legítima defesa não é pecado porque a lei, o mandamento não matar, defende estritamente a vida e o valor da vida. Legítima defesa é o valor da vida, irmão. Sim. Entendeu? Tem que proteger a minha vida. Você não tá matando, você tá protegendo a vida. É diferente. Uhum. Mas legítima defesa. E a legítima defesa é o quê? Não premeditado de modo nenhum. Sim. Tanto a minha quanto a da minha família, dos meus amigos. Exatamente. Entrou um maluco aqui atirando. Eu pego qualquer coisa aqui e dou na cabeça dele. Isso Sim. é legítima defesa e tá ok. Legítima defesa. Na guerra, se o país entrar numa guerra que... Vamos supor, tem um país que invadiu o Brasil. Aquela coisa, quem começou não foi o Brasil. O Brasil tem obrigação de se defender. Se defender. E o soldado que mata na guerra não incorre em pecado. Recente mataram um ciclista aqui perto da região aqui da Faria Lima. E a gente tava conversando sobre esse ciclista hoje mais cedo. Certo. Eu realmente tenho raiva desse cara que pega alguém que tá caminhando e dá um tiro na cara do cara pra roubar um celular, assim, sabe? Eu tenho muita raiva disso. Mas, como católico, eu não sei se é certo eu desejar que esse cara que tirou a vida do outro depois que aconteceu, desejar que matem esse cara também. Eu não sei se é certo eu desejar que a polícia vai lá e mata aquele cara depois. O que você pensa disso aí? O certo é desejar que ele se converta. Não é fácil, não tô falando que é fácil. A ira, e muitas vezes a ira justa, ela vem, irmão. Não tem como. Você vê uma pessoa fazendo um negócio errado, você vai sentir raiva mesmo, sentir vontade de matar. Mas aí a gente volta lá naquela questão. Nós somos guiados por instinto. A gente tem que aprender a dominar esses instintos. O instinto é de querer mesmo enforcar o cara. Todo mundo tem, eu tenho. Isso, eu vou te explicar por quê. Porque ele falou assim, eu sou católico, eu tenho que rezar pra esse cara e tudo. Muito digno. Mas o que a gente estava falando em específico é que esse cara que eu vi, que tinha que quando ele sai da casa dele com outro amigo, ele pega uma arma, pensando que ele vai fazer isso. E ele pega um cara andando na rua, desarmado. Ele não assalta o cara. Primeiro ele dá um tiro no cara. Nossa senhora. E o cara cai no chão. E depois que o cara tá caído no chão, que ele já não tem mais reação nenhuma, ele pega o celular, deixa o cara agonizando lá no chão, pega um aparelho e leva embora. Misericórdia. Ele saiu pra fazer isso. Ele fez intencionalmente isso, sabe? Ele não saiu pra fazer um assalto e se tivesse uma reação, ele se defenderia. Não. Ele não foi humano. Isso é um animal. Um animal impiedoso. E pra mim, esse cara não merece viver. Eu não disse que eu quero matar esse cara. Certo. Mas pra mim esse cara não tem que estar vivo. Eu não acho que ele tem que ir preso, por exemplo. Sabe? Ele vai ser preso, vai sair em 5 anos. Ele não tem que fazer uma bola lá pra sair daqui 5 anos. Entendeu? E talvez esse seja o meu pecado. Mas eu não acho que esse cara seja nem humano. Entendeu? É complicado, né? Você desejar o mal, a morte pra uma pessoa, pode ser a pior pessoa que for. Até esse cara que tem uma atitude de animal é filho de Deus. Isso é um problema. Vou te dar outro exemplo. Eu já fui assaltado. Eu passei umas 2 semanas maquinando e voltando no assalto e tomando a arma do cara e dando um tiro nele. Eu já era freio, tá? E eu te falo, eu falo isso imaginando esse cara que morreu ali na rua, tá? Certo. Eu ainda nem tô imaginando o meu filho, o meu irmão, o meu amigo.
ou minha mulher. Sim. Uhum. Eu tenho esse sentimento vendo esse cara morto lá no chão sem saber quem é ele. Sim. Pois é. Entendeu? Mas o que eu fiz nesse caso específico? Depois a gente chega nesse outro. Eu tive que ir trabalhando no meu coração, pedindo a Deus pra me dar a graça de perdoar o cara. Mas a justiça tem que ser feita. Né? Só que não sou eu que vou imputar-lhe justiça. É o direito civil. O direito civil funciona no Brasil? Não, mas... Entendeu? Eu alimentar ódio, seja pra quem for, não vai... O que vai mudar na vida dele? Você ficar maquinando e desejando a morte dele. Outro exemplo, esses caras que entram em escola matando criança. Uhum. Quem não fica bolado com esses caras? Mas sabe onde vem a minha maior indignação, já que você fala que o resultado final teria que ser a defesa civil? É porque tem muita gente que trata isso como se esse cara fosse uma vítima e tudo mais, e eu acho que não é. Não, isso não é não. Eu acho que não é. Não. Ele é um algoz, sabe? Claro. Ele é um assassino. Se você acha que ele é, então explica pro cara que tá caído lá no chão o que ele é. E isso é o que eu penso. Não, isso tá certo. Tá? Eu não acho que ele é uma vítima, não. Ele saiu com essa intenção, ele é um algoz, ele é um assassino. O negócio de vítima da sociedade virou uma desculpa muito esfarrapada pra... Entendeu? Enquanto tiver gente que defende essa ação, aí o Estado não vai agir, porque o Estado ele age de acordo com a necessidade das pessoas. O que o Lula fez é demoníaco ali, né? Falar, a gente não tem que ferrar quem vai roubar para comprar um celular, tomar uma cervejinha e tal. Mas é demoníaco aquilo lá. Não, eu concordo. O Estado vai agir de acordo com a necessidade da população. A gente não tem que passar Se a população acha que isso é normal, o Estado nunca vai agir. Sim. Ah, não, ele é um coitado, então o Estado não tem que agir. Ele tem que proteger esse cara. Entendeu? O Estado só vai agir de acordo com a necessidade da população. Entendi. A minha necessidade hoje é que esse cara seja tirado de circulação. Eu não quero que ele seja visto como uma vítima, porque pra mim, de verdade, ele não é. Não, ele não é uma vítima. Mas a vítima é que tá caída. Eu, enquanto cristão, eu tinha que desejar que ele mude. Mas eu não tô falando que, tipo assim, eu não tô condenando ninguém que, vai ficar muito bolado com isso e vai querer ver esse homem morto, porque é a nossa primeira reação. Uma coisa é direito civil e população e política, tô falando de sentimento cristão. Porque querendo ou não, acabou misturando aqui. Sim. Nós deveríamos lutar para que né, os órgãos públicos... E temos que lutar, ok. Mas enquanto reação minha, em primeiro lugar eu penso o seguinte: o primeiro a entrar no céu foi um ladrão. Não estou falando que essa galera é vítima, não, pelo amor de Deus. Pra mim é um bando de safado, tá? Quem sai de casa pra matar alguém, pra roubar alguém, safado sem vergonha. Não é igual de vítima, não. Sabe o que é certo e o que é errado, não é criança? Sabe. Não. Entendeu? Essa história de vítima da sociedade, não. Mas Jesus lá no Calvário salvou em primeiro lugar um ladrão, que se arrependeu de verdade. Uau, já rolou essa discussão lá com os freis, em casa. A gente é família, né? Senta no sofá e vai trocar ideia. O que rolou lá? Ai, tal... Essas indignações. Fulano tinha que morrer. Desgraçado. Calma, gente. Não era melhor a gente desejar que ele se converta? Mas na hora... Ok, na hora, ok. Até eu tô bolado. Até eu, nossa. Igual eu falei dos safados sem vergonha que entram na escola matando criança. Uma das últimas que teve foi lá no sul, que entrou e matou a machadada. Bebês. Dentro de uma creche. Eu fiquei ruim o dia inteiro querendo catar o machado e dar nesse cara. O que eu fiz? Eu tive que ir pra capela pedir misericórdia, Jesus, transforma meu coração. É porque o ser humano ele age pelas experiências que ele tem, né? E a maioria que a gente tá acostumado, a gente sabe que não se converte. É difícil, cara, se converter. É difícil. É mais fácil ele continuar fazendo mal,
tirando a vida de outras pessoas, que provavelmente já deve ter acontecido. Com certeza. Esse cara que matou o ciclista lá, provavelmente, ele já deve Só ter esse matado foi outro. filmado aí. Sim. Esse filmou, mas ele já tirou a vida de outra pessoa. Às vezes ele já tirou a vida de um pai de família, deixou filhos sem pai, né? Acabou com famílias, com certeza. Ou seja, é uma pessoa, é um ser humano que causou desgraça a muitos. A muitos. Mas a questão que eu falei é que se eu me digo católico, se eu vou na missa, se eu quero ser católico, eu acho que eu não devo desejar a morte desse cara. Exato. A minha reação eu controlo, a reação do outro não. O que eu quero pro outro? Eu quero que a justiça seja feita, mas se eu ficar desejando matar o outro, já é minha atitude, entendeu? E eu posso até pecar. Se ele fizer isso com você, eu vou pecar e eu vou fazer vingança, eu vou atrás do cara. Eu vou gastar toda a minha grana pra acabar com a vida do cara. Eu vou vingar, eu vou pecar. E aí depois eu acerto essas contas depois. Não deveria. Mas eu vou pecar. Na missa mesmo. Eu vou pecar. Mas, mais uma vez, como católico, eu também nem deveria. Eu deveria desejar que ele se converta. Eu olho esse exemplo de São Dimas, né? Chamado pela tradição de São Dimas, né? Que é o ladrão que estava ao lado direito da cruz, né? Eu olho, por exemplo, Pranzini. Pranzini era um assassino, um bandido famoso na França. E ele ia ser enforcado. E aí Santa Teresinha do Menino Jesus recebe um jornal e vê a notícia que Pranzini ia ser enforcado. O que ela faz? Senhor, eu quero adotar ele como filho espiritual. Salva a alma dele, por favor. Aí no outro dia chegou um jornal com a foto de que o último pedido dele, antes de ser enforcado, foi beijar um crucifixo. Entendeu? Sim. Essa semana eu vi uma frase do padre Paulo Ricardo falando... Mas aí também é fácil barganhar, né? É que a gente não pode julgar. A gente não pode julgar, né? Mas não, e o contexto dele tá além, cabeleiro. Todo mundo você quer, entendeu? Todo mundo quer ter um minuto antes, né? Pra poder fazer o eu tô falando da atitude da santa, não do Pranzini. Mas o dela, olha pra você ver. Não, o dela é maravilhoso. É aquela história de que você tá em um lugar e alguém chega e te fala, tipo assim, nossa, Deus tá te chamando. Seu amigo. Te chamou várias vezes. Né? Teve uma intersecção por outra pessoa ali e no caso dela foi isso. Ele sentiu também o que ela estava fazendo. Entendeu? Não foi só ela pedir isso. Isso chegou nele também, né? Sim. Então dele é um contexto muito maior. Você conhece o 3/8? Já viu o 3/8 na internet? Cara, muito por cima. Muito por cima. Tem uma história dele, até te cortando aí, você ia continuar contando o negócio assim. Mas ele é policial civil, né? E ele foi num perito. E ele foi num acidente na rodovia, que o cara era motoqueiro, e o cara foi fazer uma curva, e aí o cara saiu rolando na curva e entrou no eixo do caminhão. E aí o eixo do caminhão enrolou com o cara, picou ele inteirinho. Nossa. Ele chegou lá na hora do acidente, e o cara ainda tava vivo, né? E ele falou pro Renato, falou assim, eu quero falar com minha família, eu vou viver, não sei o que e tal. Aí o Renato falou assim, eu não sou médico. Sou policial. Mas eu posso te garantir que pelo que eu tô vendo aqui, você não vai sobreviver, não. Você quer aproveitar seus últimos momentos e fazer um Pai Nosso aqui comigo, pedir pra Deus e contar o que aconteceu no acidente, que às vezes você pode até livrar o caminhoneiro? Aí ele virou e falou assim, não, a culpa foi minha mesmo, eu que dirigi errado, não foi culpa do caminhoneiro. Rezou um Pai Nosso com o cara, acabou de rezar, o cara morreu. Que atitude linda, velho. Que atitude linda. Eu quero que fique claro que essa reação de raiva, de ira, acontece com todo mundo. Isso eu quero deixar claro. E eu quero deixar claro que o foco, a câmera, tá em cima de mim, não do cara que faz o crime. Entendeu? Está em cima da minha atitude. Qual deve ser a minha atitude? Minha atitude é de querer justiça. Mas é até redundante que eu vou falar, mas uma justiça justa. Tá.
Entendeu? Mas tampouco eu tô condenando ninguém que pensa assim. Tanto porque, cara, a gente ama ver vídeo de ladrão se ferrando, né? Assim, de bandido se ferrando. Não adianta, tá em nós. Porque é um ímpeto de justiça. E esse ímpeto de justiça, a justiça é um dom do Espírito Santo. Está em nós. Eu falo isso, Deus ele é caridade, ele é amor, mas ele é justiça. É claro, a justiça é um dom. É um dom, é uma virtude. Uma virtude, a justiça. Né? Só que o diabo distorce, né? Deus dá a justiça e o diabo dá a vingança, né, irmão? Deus fala, Entendi. seja justo. O diabo fala, vai se vinga, porque esse cara é um safado e não merece viver. A grande diferença entre justiça e vingança. Mas você já parou pra pensar de forma macro, assim, por cima? Tipo assim, é verdade, eu gosto de ver o vídeo do ladrão se ferrando. O cara vai assaltar uma mulher e o cara vai lá pela janela e prega fogo no cara, derrubou, salvou a mulher, né? O ladrão foi embora e a pessoa tá sã e salva. Mas, cara, por que isso tá acontecendo no mundo hoje? Será que se a gente analisar macro assim, não é um cara ferrando com a vida do outro por conta de um sistema que tá todo errado, que tá obrigando essas coisas a acontecerem? Eu acho que sempre aconteceu, sabia? Sempre aconteceu. Olhar os povos assírios, babilônicos, cara, era cada atrocidade. Tá, sempre aconteceu, mas será que Deus não quer que a gente aprenda alguma coisa com isso e evolua e faça algo pra isso parar de acontecer? Em primeiro lugar, o mal é um mistério. A gente tem algumas explicações para o mal, mas em última instância ele vai continuar sendo um mistério, porque Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Santo Agostinho que fala que mal, na verdade, é uma ausência de bem. Então, mal não é algo material, mas é uma ausência. É um nada. Entendeu? É um não bem. E eu creio, como um bom católico, mas pessoalmente eu, Frei Henrique, eu sou até mesmo devoto de uma característica teológica chamada providência. Providência divina. O que é a providência divina? São Paulo fala, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E pela providência divina, eu creio, como um bom católico deve crer, que Deus é capaz e tira um bem de todo mal. Então, sim, nesse sentido, sim, nós deveríamos aprender. Nesse sentido, sim, nós deveríamos aprender. E muitas vezes Deus tira um bem de muitos males. Né? Mas o porquê de estar acontecendo isso agora, a sociedade está muito louca, sempre teve. Para mim sempre teve. A diferença é que agora a gente vê. Antigamente não tinha Instagram, YouTube, notícia 24 horas pra gente ver. Mas sempre aconteceu. E por que eu falo isso? Voltamos lá no início do podcast, pecado original. O pecado entrou no mundo, o salário do pecado é a morte. Veio o desequilíbrio, a gente não consegue mais viver juntos. A gente não consegue mais amar puramente. A gente quer ter, a gente quer roubar, a gente quer matar, a gente quer pecar. Essa semana, quarta-feira, primeira não, o evangelho de quarta-feira passada. Fala o quê? Aquela discussão que Jesus teve com os fariseus sobre o que é puro e o que é impuro. Para os fariseus tinha alimento que era puro, alimento que era impuro, né? Comer com a mão suja é pecado. Você chegar da rua e não tomar um banho antes da refeição é pecado, que é impuro. Jesus fala, meu amigo, que é impuro não é o que entra pela boca. Afinal, ele entra, vai para o estômago e depois para a fossa. Está escrito isso. O que é impuro é o que nasce do coração do homem. Então, o que Jesus está falando? Que toda impureza, todo pecado, todo mal nasce do coração do homem. Por quê? Porque Deus fez o homem perverso? Não. Deus fez o homem bom, mas o pecado original o corrompeu. Diferente do que falava Rousseau, né? Que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Aí Chesterton fala, isso é uma balela, porque é a mesma coisa que eu falar que é a cavalidade que dá o coice e não o cavalo.
Ele era irônico demais, o Chesco. Sociedade é o quê? É um conglomerado de homens. Se a sociedade me corrompe, é porque, primeiro, os homens que compõem essa sociedade são corruptos. São corruptos. A nível de corrupção, né? Não corrupção política, mas Sim, corrupção de pecado. Então, assim, meu amigo, entrou o pecado no mundo, tchau. Aí você pode ver na própria palavra de Deus, na evolução da economia da salvação, a gente chama a história da salvação de economia da salvação. O pecado entrou no mundo, aí fala que tinha um par de filhos, né, de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, por quê? Por inveja, à toa. Né? Caim ofereceu as primícias da sua plantação para Deus. Ofereceu ali os melhores frutos, mas Abel ofereceu o novilho gordo. A gente até brinca, tá vendo? Deus gosta de churrasco. É brincadeira. Aí ficou com inveja, porque Deus se agradou mais da oferenda de Abel do que da de Caim. Caim foi lá e matou o irmão dele. Poxa vida. Então existe desde sempre. Só que aí, olha como... Obrigado, Senhor. Olha como ilustrou todo esse trecho aqui da nossa conversa. A galera queria vingar de Caim, porque ele matou Abel. Deus deixou? Não deixou. Deus exilou ele. Falou assim, ele vai para terras distantes e tudo mais, porque ninguém vai pôr a mão nele não, tá? Ele fez errado, ele matou o cara, não era para ter matado, mas se alguém se vingar dele, será vingado 70 vezes 7. Na Bíblia tem todas as respostas. Tem, irmão. Tem. É só ler lá. Jesus. Obrigado. Quando eu vim para esse podcast,